Olá, muito bom dia para você. Feliz Natal! Que você receba a imensa provisão de graça, fluidez, favor do Senhor para todas as áreas da sua vida e para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de festa, nós estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor é luz. Que você possa receber essa luz que vem de Jesus. E então você não estará mais nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Eu venho fazer um convite para você. Hoje representa o nascimento de Jesus, do nosso Salvador, onde tudo começou, aonde a esperança começou, aonde nós somos movidos a ter uma vida diferenciada por conta deste Jesus, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Eu venho fazer um convite para você. Nós estamos praticamente no final de 2025, ainda faltam exatamente 7 dias, o número da perfeição. Não é à toa que estamos começando este propósito de 7 dias de oração, 7 dias de jejum, 7 dias de clamor na madrugada às 3 horas da manhã, baseado no Salmo 70. O que diz o Salmo 70? O Salmo 70 é um exemplo de uma oração desesperada que Davi fez. Em muitos momentos, Davi foi muito oprimido, mas eu creio que quando ele orou esse Salmo 70 e no final do Salmo 40 também, era uma oração desesperadora. E eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que tem situações desesperadoras, que se não for Jesus nos socorrer, não tem jeito. O ano praticamente já acabou, mas para Deus não. O ano ainda não acabou. E Ele ainda quer realizar, Ele ainda quer entregar coisas poderosas que estão retidas no mundo espiritual. Davi, ele estava emocionalmente oprimido, devastado, quando ele fez essa oração do Salmo 70. Ele reconhecia a miséria espiritual em que ele estava vivendo. E ele fala: apressa-te, Senhor, a me socorrer. Ele pede: Senhor, venha ao meu lado. Então eu creio que quando Davi orou esse salmo, ele estava tão oprimido emocionalmente, a sua alma estava tão triste e desesperada, que ele orou esse salmo. E eu creio que ele imaginava que Deus não estava com ele, porque ele fala: Senhor, apressa-te a estar do meu lado. E eu sei que tem questões na nossa vida que parece que Deus não está vendo, parece que Deus não se importa, parece que Deus não quer fazer justiça, mas são os processos, a maneira como nós respondemos às circunstâncias. Davi, ele estava tão angustiado por conta das circunstâncias, porque era tanta opressão, era tantos inimigos fofocando, como ele diz, eu vou ler para você, que ele se sentia enfraquecido. Ele, um rei tão poderoso, se sentia incapaz de vencer. E é assim que muitos de nós estamos. No final do ano, nós nos sentimos incapazes de resolver questões que nos oprimem, que roubam a nossa energia. E é por isso que eu faço esse convite a você. Hoje se inicia o nosso propósito de 7 dias de oração, jejum, de vídeos, de clamor de madrugada, baseado no Salmo 70. Serão 7 mulheres, 7 vídeos, 7 clamores de madrugada e 7 traduções diferentes. Hoje eu vou trazer para você na tradução A Mensagem. E vocês vão ser presenteados ao decorrer desta semana até o dia 31 com outras traduções que cada mulher
trará. Eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra especial para o nosso coração. Enquanto todos estão desacelerando, enquanto todos estão parando de buscar o Senhor, estão indo viajar, estão indo se divertir, nós não estamos colocando os nossos pés nos freios, nós estamos colocando os nossos pés no acelerador, porque nós acreditamos verdadeiramente que, como Daniel, só existia uma forma de Deus entregar tudo que estava retido: em abstinência, em jejum, em oração. Esse homem buscava o Senhor 3 vezes ao dia, e o Senhor pôde enviar um arcanjo supremo chamado Miguel para entregar tudo que estava retido. E eu creio que o Senhor vai entregar tudo que está retido. Eu creio que o Senhor vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Eu creio que tem grandes vitórias. Eu creio em 7 vitórias liberadas para nós ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. Então, no Salmo 70, a oração de Davi: ó Deus, vem logo me resgatar. Então Davi já começa: Senhor, me resgata. Eu estou em um lugar sufocante, em um lugar que me oprime, em um lugar ruim. Me resgata, Senhor. Me resgata desse problema, me resgata dessa situação. Que caiam sobre si mesmos os que querem me pegar, que os que desejam a minha queda sejam enviados para um beco sem saída. Ele dizendo: Senhor, leve os meus inimigos para um lugar da onde eu não possa mais vê-los, para um lugar onde eles não possam mais me oprimir. Eu creio que Davi estava sendo muito oprimido. Eu creio que eram tempos desafiadores, muito difíceis na vida do Davi. E eu creio que nós temos situações assim. E eu creio que o Senhor vai nos responder. Eu creio que o Senhor está vindo com resgate. Tu os fazes sentir o gosto do próprio veneno, das fofocas que vivem cacarejando. Ei, eu sei que tem situações na nossa vida que é exatamente assim. Você luta, você está ali colocando força para se tornar uma pessoa melhor. Você está ali lutando para entregar aquilo que o Senhor já falou. Olha, você precisa melhorar nisso, você precisa ser uma pessoa melhor nisso. E você está ali lutando. E pessoas estão te julgando, estão fofocando sobre você, estão cacarejando. Sabe o que significa cacarejar? Falar muito. Propagar coisas sem importância. Fofocas. Cuidado. Cuidado. Porque você também pode ser esta pessoa. Você pode estar cacarejando, fofocando sobre o ungido de Deus, sobre alguém, só para menosprezar aquela pessoa, só para diminuir aquela pessoa. Cuidado. Aquele que leva alívio, recebe alívio. Cuidado para você não ser um Cã que expôs Noé. Seja um Sem, seja um Jafé, que por temor cobriu seu pai da nudez de costas. Leva alívio. Cuidado para você não ser essa pessoa que promove fofocas, que fica carcarejando, falando coisas sem importância nenhuma, sendo malicioso, semeando discórdia. Ei, o Senhor não te chamou para ser assim. Se nós formos meditar na palavra que fala sobre o Salmo 70, fala sim sobre Davi desesperado, mas nós podemos olhar para o outro lado, de nós não sermos estes inimigos de Davi. Porque quantos que sim estão passando por questões, mas quantos que não são a questão de alguém? Quantos que não são esses inimigos de alguém? Ei, falta 7 dias para acabar 2025. Não seja não essa pessoa. Não queira esse peso, não tenha sangue nas suas mãos. Peça para o Senhor colocar guarda na sua boca, que tudo que sair da sua boca esteja em concordância com o Senhor. Use a sua boca para proclamar e declarar bênção sobre a sua vida, até mesmo sobre a vida dos seus inimigos. As palavras criam o nosso mundo. As palavras criam o nosso mundo. O que você está falando vai criar o seu mundo e de outras pessoas que estão ao seu redor.
Sim, o que você fala vai criar o seu mundo e dos que estão ao seu redor. Então cuidado para você não ser esses inimigos, como tinha aqui na vida de Davi, que você seja uma bênção e que você cuide do que você está falando, porque aquele que gosta de usar a língua vai comer de tudo que ela está semeando. Palavras são sementes, pensamentos têm presença. Cuidado, o que você tem pensado vai descer para o seu coração, vai azedar a sua vida, vai alterar o seu destino. Em nome do Senhor Jesus, não seja esses inimigos de Davi, não seja, em nome do Senhor Jesus. É tão sério que Cã, quando expôs o seu pai, maldito ele foi e trouxe gerações malditas. Que isso entre no seu coração, que você fale somente o que esteja em concordância com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Mas, que aqueles que procuram por ti cantem de alegria e celebrem, aleluia. O que ele estava falando? Ele não estava só fazendo uma oração por ele, mas uma oração pelos demais. Senhor, todos que temem ao Senhor, cantem de alegria. Ei, você tem sido essa pessoa intercessora que tem clamado e tem falado, Senhor, todos que temem ao Senhor, todos que buscam o Senhor, que o Senhor venha sim abençoar, que proclamem, cantem e celebrem. Seja essa pessoa que se coloca na brecha da sua família, do seu emprego, aonde você for chamado. Se você tem o Espírito Santo, você é o cristão, se coloque na brecha. Se coloque na brecha para buscar pela humanidade, faça algo de bom, pare de ficar envolvido com rede social, com fotos. Tem gente que não tem mais nem idade para estar postando foto com biquinho. Eu tô falando isso porque eu amo sua vida. Vai se envolver com projetos saudáveis, vai se envolver com coisa que importa, vai interceder, vai ser, olha, como Davi, mais que aqueles que procuram por ti, cantem e celebrem. Ele não estava falando, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho te clamado. Não, ele fala, mas aqueles que procuram por ti. Ele estava falando por pessoas, ele estava intercedendo por pessoas. Seja essa pessoa que intercede, que se coloca na brecha pela sua família, no seu trabalho, no seu bairro, aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Que todos os que amam o teu caminho de salvação digam sempre, Deus é poderoso. Ei, você tem esse coração abençoador? Esse coração de profetizar bênçãos, generosidade sobre a vida das pessoas? Dizendo, Senhor, que todos aqueles que te amam, o teu caminho de salvação, digam sempre, Deus é poderoso. Quando que nós dizemos que Deus é poderoso? Claro, nós temos que dizer nos momentos ruins, mas quando Deus nos dá vitória, Deus é poderoso, foi Deus que nos deu. Mas para nós dizermos isso, nós temos que ter as nossas vitórias. Você tem sido essa pessoa que tem declarado vitórias na vida da sua família, aonde você trabalha, aonde você está? Você tem sido essa pessoa? Porque Davi, ele estava passando por um momento muito difícil, mas ainda assim ele era um intercessor. Sim, isso tem que ficar uma lição para mim e para você. Ele estava passando por um momento desesperador. Era uma oração de urgência, uma oração de desespero. A sua alma estava abatida. Ele reconhecia a miséria espiritual que ele estava vivendo e ele reconhecia a dependência dele por Deus, mas ainda assim ele tinha forças para interceder. Ainda assim ele tinha forças para declarar sobre a vida das pessoas. E eu creio que até mesmo quando ele fala para o Senhor levar esses inimigos e que eles bebam do que eles têm plantado, é para que essas pessoas se tornem melhores, porque tem pessoas que semeiam tantas coisas ruins que a única maneira de Deus tratar com elas é a colheita mesmo. E na colheita, alguns pegam, aproveitam e mudam. Porque quando você é tratado por plantações ruins, é a oportunidade que você tem de dar uma resposta. Se você tem sido esses inimigos, que você também no tratar de Deus, como Davi fala aqui, que o Senhor fala para ele, Senhor, leva esses inimigos para longe, que esses inimigos sejam tratados, mas que haja também recompensa, que haja uma mudança, que eles aprendam no processo a te buscar.
Esse salmo é maravilhoso. Cada vez que você meditar e cada vez que você ouvir em traduções diferentes, você vai ver como o Senhor vai falar com você. Isso aqui é uma oração de desespero, quando a alma estava abatida, oprimida de Davi, mas mostra muitas coisas. Você pode abrir o leque, você pode pegar como lição do que ser e do que não ser. Aqui mostra o que ser e o que não ser. Vamos lá. Mas eu necessito de ti, estou arruinado. Quantos de nós que às vezes está que nem Naamã, leproso, está com lepra. Lepra representa pecado. Representava naquela época pecado, mas não se dobra, não desce no Rio Jordão. Fica questionando por que o profeta Eliseu não foi lá falar com ele. Era apenas uma ordem: vai lá, criatura, desça 7 vezes e a sua pele será curada. E graças a Deus que tinha aqueles servos, né? Ei, meu Senhor, se o profeta não tivesse pedido algo que exigisse coragem, o Senhor não iria fazer? Claro que iria. Ele era um general de coragem, Naamã, mas não exigia coragem, exigia humilhação, né? Quanta coisa que Deus está te falando para você se humilhar, para você perdoar, para você pedir perdão, mas não, tá lá que nem Naamã, aqui ó, tá igualzinho Naamã. Mas Davi, ele tinha um espírito diferente. Ele falava: Senhor, eu estou arruinado, Deus, vem rápido. Então eu creio que Davi estava passando por um momento tão difícil que ele pensava que Deus não estava com ele. De tanta opressão, de tanta guerra, de tanta coisa que estava arrancando a energia dele, até mesmo espiritual, que ele fala aqui, ó, Deus, vem rápido. Mas será que Deus não estava com ele? Mas será que Deus não estava? É como você. Você fica questionando a Deus, você está passando pelo processo, você está vivendo tantas situações, às vezes é um teste e você está falando: Deus, cadê você? Vem rápido. Mas Deus está aí com você. Eu creio que Deus estava aqui com Davi, eu creio. E era como ele dava a resposta, e esse homem dava a resposta certa. Ele clamava, ele colocava mais força, como nós agora, que estamos clamando, colocando mais força, em nome do Senhor Jesus. Entra nesse propósito. Ninguém quer jejuar num dia como hoje, ninguém quer jejuar nesses sete últimos dias do ano, ninguém quer levantar de madrugada 3 horas, não, ninguém quer gravar um vídeo para levar esperança para as pessoas, mas eu te convido, grave seus vídeos, vá meditar sobre o Salmo 70, poste esse vídeo. Tem pessoas desesperadas como eu e você. Para de ser hipócrita. Todos nós temos situações que, se não for Deus na nossa vida, nós vamos estar arrebentados, nós vamos entrar 2026 miseráveis, até mesmo espiritualmente, um ego, algo que Deus quer tratar no nosso interior. Para de ser arrogante, se renda, coloca o pé no acelerador, busque o Senhor com mais força. É um portal que o Senhor está abrindo para você, não trate como menor. Vão ser 7 traduções diferentes, onde o Senhor vai trazer revelações para cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está, e se você sente que o Senhor não está, clame como Davi, porque eu tenho certeza que Deus estava com Davi, eu tenho certeza que Deus está conosco, mas tem hora que Deus espera a nossa dependência. Senhor, venha rápido me socorrer, venha rápido destruir esses inimigos, me socorre, Senhor, me socorre. Vem logo ficar do meu lado, corre para me resgatar, não percas um minuto, ó Eterno, ó Senhor Jesus. Oh meu Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, e eu apresento este propósito, essas 7 mulheres, essas 7 traduções, eu apresento, Senhor, diante de Ti, cada situação que cada um está vivendo como Davi, Senhor, e que o Senhor nos dê uma força para gravar esses vídeos e levar esperança como Davi, Senhor. Davi, neste salmo, ele orou para que todos que Te amam, para que todos que Te adoram sejam recompensados. Então eu oro nesse momento, meu Pai, para que todos que Te amam, todos que têm o Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor venha nos resgatar, que o Senhor apressa-te a nos resgatar. Que o Senhor apressa-te, Senhor, a ser o juiz sobre a nossa vida. Que o Senhor seja entre nós e entre os nossos inimigos. Que o Senhor nos justifique. A Tua
tua palavra fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Meu Pai, revela, Senhor, os teus planos para o teu povo. Revela para nós, Senhor. Não permita que no ano de 2026 nós possamos entrar miseráveis, orgulhosos. Não, Senhor, nos dá um espírito de servo, um espírito de socorrer as almas, não somente a nossa. Davi era um intercessor, Davi era um adorador, Davi passou pelos processos. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a passar pelos processos. Meu Pai, eu declaro, Senhor, este Natal maravilhoso para a vida de cada um, o dia do seu nascimento. Isso quer dizer que está nascendo coisas maravilhosas. Eu creio que no dia de hoje está nascendo coisas maravilhosas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e não há como, Senhor, neste dia não ter essa unção, essa atmosfera de coisas nascendo maravilhosas. Eu creio, eu declaro sobre o teu povo, e eu tomo posse, Senhor, que tudo que nos oprimia, que tudo que roubava a nossa energia e nos deixava espiritualmente abatidos, o Senhor está nos entregando, como entregou para Daniel. No primeiro dia o Senhor já liberou o anjo, mas havia uma guerra espiritual, e nós estamos aqui, Senhor, lutando em oração, em jejum, em clamor na madrugada, e em trazer esses vídeos, meu Pai, para alegrar, para dar esperança a pessoas que estão como nós. Sim, Senhor, porque todos nós temos questões que precisamos que seja o Senhor. Se não for o Senhor, não tem jeito. Deus, eu te amo, te agradeço por este propósito e peço uma unção sobrenatural 10 vezes mais, e dons e talentos multiplicados, e dons extras, como foi com Daniel, a essas 7 mulheres que eu estou inclusa, para derramar, Senhor, sabedoria e discernimento sobre cada tradução, sobre cada vídeo, sobre cada clamor de madrugada. Nos ajude, nos fortaleça, e que o nosso vídeo, Senhor, chegue a pessoas que estão sem esperança, que mude a vida delas, e eu oro para que o nome delas estejam escrito no livro da vida, que elas venham ter um encontro e te reconheça como o único Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Seja abençoado, seja abençoada, tu e a tua casa. Que você tenha um final de ano extraordinário, e a maneira como você sai deste ano de 2025 é como você vai entrar no seu ano novo em 2026. Então escolha entrar buscando ao Senhor, clamando, jejuando, orando e cuidando das almas, em sendo um testemunho de esperança, e declarando que os seus inimigos vão cair, mas que eles também terão a oportunidade de passar no processo e encontrar esse Deus tão maravilhoso. Deus abençoe.